Tema de hoje: os deveres dos maridos. Tanto o homem como a mulher receberam de Deus atribuições para a vida familiar. Algumas iguais, algumas diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher para ser ajudadora de seu marido, em Gênesis 2:18, Deus definiu o papel do homem como cabeça ou governo do lar. E é justamente por esse aspecto que queremos começar abordando os deveres do marido. Portanto, os 4 principais deveres do marido de procurar agradar e fazer feliz a sua mulher são: em primeiro lugar, ser o cabeça do lar; segundo, amar sua esposa; terceiro, ser provedor; e quarto, ser protetor. Então, em primeiro lugar, o marido deve ser o cabeça do lar. Alguns homens erroneamente interpretam sua função de cabeça do lar como uma posição em que os outros, principalmente sua própria esposa, devem recebê-lo. Mas quando falamos dos deveres dos maridos, queremos enfatizar o papel que ele, o homem da casa, deve cumprir. A negligência de muitos esposos empurram suas mulheres a assumirem deveres e funções que não pertencem a elas. E no fim, muitos deles ainda reclamam de alguém ter usurpado sua posição. Portanto, repito, o propósito desse ensino é ajudar os maridos a entenderem o que eles precisam fazer quanto à responsabilidade de governo que lhe foi dado pelo Senhor. Em segundo lugar, o homem deve amar a sua esposa. O primeiro conceito que quero abordar aqui é que amar é mais do que sentir algo. É decidir doar-se. Se o amor, em especial o conjugal, fosse algo meramente espontâneo, como é o conceito de paixão que muitos possuem, não haveria necessidade de recebermos uma ordem divina acerca de amar a esposa. Se Deus ordenou, então somos obrigados a obedecer. Amar é porque podemos fazer isso por escolha, por decisão. Gosto de uma declaração de John Stott, onde ele diz que o amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade. Destacando a ideia de que o amor é mais do que um sentimento involuntário, é importante lembrar em que condição Jesus amou a sua igreja. Nós não amávamos. As Escrituras declaram que hoje nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em 1 João 4,19, nosso amor é uma retribuição ao amor dele, e não o contrário. Na verdade, a palavra de Deus ressalta que fomos amados por Ele quando ainda éramos seus inimigos, em Romanos 5,8. Portanto, o marido não deve apenas amar a sua esposa se ela estiver demonstrando grande afeto ou paixão por ele, ou somente se ela estiver sendo uma boa esposa. Ele decide amar e a conquista com seu amor. Em terceiro lugar, o homem deve ser o provedor de sua esposa. Outro dever importante dos maridos está relacionado ao quesito provisão. O homem deve ser o provedor das necessidades da mulher e de toda a sua casa. Efésios 5:28-30 diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ao falar de alimentar e cuidar da esposa, o apóstolo Paulo não está falando que o homem tenha que cozinhar ou dar comida na boca da sua esposa. Mas ele fala do seu papel de trazer ao lar a provisão como uma expressão do seu cuidado por ela. A mulher, quando ainda solteira,
tinha na pessoa de seu pai o provedor. No entanto, quando um casal contrai aliança nupcial, estão os dois deixando pai e mãe para unir-se e tornar-se uma só carne, em Gênesis 2:24. Mas em quarto e último lugar, o homem deve ser o protetor de sua esposa. Quando Deus criou o homem e o estabeleceu no Éden, deu-lhe duas funções: lavrar e guardar o jardim. Gênesis 2:15 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Portanto, concluímos que mesmo antes de criar a mulher e instituir a família, o Criador definiu o papel do homem como provedor do lar e protetor de sua família. Agora, vamos pensar em que tipo de proteção o Senhor tinha em mente quando deu esta ordem a Adão. Quem mais havia no jardim? Ninguém. Nem mesmo Eva ainda havia sido criada. E o homem está literalmente sozinho no Éden. É evidente, portanto, que Adão deveria proteger sua esposa do ataque maligno de Satanás, chamado pelas Escrituras de antiga serpente, em Apocalipse 12:9. Quando se fala da proteção, muitos maridos pensam só no aspecto físico dessa responsabilidade e já se imaginam dando uma surra em quem mexer com sua esposa. Mas o dever do marido de proteger sua esposa e filhos começa pela responsabilidade de exercer devidamente seu papel de governo espiritual e estender cobertura de orações pela sua casa. Também envolve o papel de ensinar sua casa a andar na palavra de Deus e assim protegê-los da influência do mundo e do pecado. Além da proteção espiritual, penso que o homem ainda deva proteger sua esposa no âmbito emocional, sem excluir a proteção física. Se temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja, Efésios 5:25, cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja, Efésios 5:29, então a lógica me leva a concluir que não há como ignorar o fato de que se Jesus protege a sua igreja, em Mateus 16:18, devemos proteger nossas esposas. Feliz Dia das Mães. E que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.